ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os que serviram vossos pais, além do rio e no Egito. E serve ao Senhor. Porém, se vos parecer mal vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais. Se os deuses a quem serviam seus pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Nós estamos diante de um versículo muito conhecido do Antigo Testamento, que fala do discurso de Josué, né? Ele junta o povo, a multidão, todos os líderes, todos os anciões. Ele já está velho, prestes a descansar no Senhor, mas ele precisa deixar um direcionamento com o povo, com aqueles líderes. Então ele junta todos ali, porém, ele começa no capítulo 24, que vocês me acompanhem, que depois que ele junta todas as tribos, em Siquém, chamou os anciões de Israel, chamou os cabeças, chamou os juízes e chamou os oficiais para se apresentar diante de Deus. Então Josué convoca todos os fera, vamos dizer assim, né? Ele convida os anciões, ele convida os juízes, ele convida os oficiais para se apresentar. Ele faz uma convocação, e essa convocação não é perante ele, é perante Deus. Era comunicado, vocês vão se apresentar porque Deus tem um comunicado a fazer. Aí Josué começa a falar, então assim diz o Senhor. Ele diz assim, Deus de Israel, da além do rio. Aí ele começa a falar todos os feitos que Deus fez na vida do povo dele. Quem está ouvindo esse discurso que nós acabamos de ler, que eu acabei de falar, não é o povo que Josué menciona nesses textos. São os filhos. O povo que Deus fez a promessa de estar nessa terra, que eles já estão, já se situaram, já pegaram cada tribo pegou suas terras, eles já estão na terra que manava leite e mel. Todo mundo conhece essa promessa, né? Deus faz uma promessa a Abraão, a Tera, que é o pai de Abraão, aí depois é Abraão, aí Abraão passa de filho, de geração em geração, até chegar no Egito. Aí no Egito o povo é escravizado, aí Deus traz Moisés para libertar o povo, Moisés liberta o povo, e aí passa-se a caminhar em direção à promessa, a terra prometida. No meio do deserto, no meio do trajeto, do caminho para a promessa, Deus sustentou o povo. É isso que Josué está falando aqui, olha. Ele diz assim, eu, porém, temei Abraão, vosso pai, da além do rio, me fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a semente dele. Ele fala assim, enviei Moisés e Arão a ferir no Egito, como fiz no meio dele, e depois tirei eles de lá. Tirando vossos pais, olha como ele está falando, com os filhos daquela geração que ficou para trás. A geração que deveria estar entrando na promessa. Aí ele fala assim, com carros, enfim, e clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Eu trouxe o mar sobre eles e os cobriu. Vossos olhos viram que eu vi no Egito. Depois habitasse no deserto muitos dias. Aí ele começa a falar o que aconteceu no deserto. Ele fala assim, eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os deis nas mãos e os possuíste, a sua terra, e o destruí dentre vós. Ele diz assim, nenhuma guerra que vocês lutaram, vocês perderam. Todas as batalhas vocês venceram, porque eu estava convosco. Aí ele fala assim, levantou-se também Balaque, filho do Zippor, rei dos Moabitas, e pelejaram contra vocês, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Mas, porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoado-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos de sua mão. Ao invés do
do profeta amaldiçoar o povo, Deus fez com que ele abençoasse. Ele está contando todos os feitos que ele fez no deserto com o povo dele. Porém, eu não quis... E passando-vos o Jordão, vindo a Jericó, que era uma cidade forte, habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e os fariseus, ferezeus e os cananeus, todos esses assim eu vos dei na vossa mão. Aleluia. Os sapatos de vocês não envelheciam, as roupas de vocês não envelheciam, não faltava comida, não faltava o que beber. Se tivesse sol, eu dava sombra. Se tivesse frio, eu dava tocha de fogo para esquentar. Nada vos faltou. Glória a Deus. Por que Josué, não é Josué, é o Senhor falando através da boca de Josué. Até aqui, o Senhor fala na boca de Josué. Nada te faltou. Eu estou mostrando para vocês tudo que eu fiz por vocês no caminho para a terra prometida. Porém, nós vamos ver um detalhe aqui. Esse povo não chegou na terra prometida. Esse povo perambolou 40 anos no deserto. E reclamando, murmurando. Né? Eles não conseguiam ver todos os milagres que Deus estava fazendo no meio deles, no meio do deserto. Eles só estavam tão focados em chegar que eles não curtiram o caminho. Eles não conseguiram ver a grandeza de Deus. Isso me trouxe uma reflexão. Deus faz tantos milagres na nossa vida, mas a gente corre tanto, né? A gente às vezes até reclama tanto, a gente não consegue ver o que ele faz. A gente escrever um diário, minuto a minuto, e pelo menos semanal, a gente acompanhar tudo que aconteceu na nossa semana, para a gente ver o que Deus fez por nós, os livramentos, sabe, o sufoco que a gente estava passando numa situação e Deus vem e nos ajuda. Tudo é dele, tudo é ele que faz. E assim, a gente continua assim. O retrato desse povo no deserto é reflexo até hoje do que a gente faz, de tudo que o Senhor faz para nós e a gente não consegue ver. Nunca tá bom, né? Eles também nunca estavam bons, eles tinham tudo. Eles tinham Deus falando com eles. Deus falava com Moisés, era notório os milagres. Não tinha como não dizer que não era Deus. Era notório. E mesmo assim, eles reclamavam, eles tentavam apedrejar Moisés e Arão. É tanta coisa que se você for ler o livro de Números e o livro de Deuteronômio, dá uma revolta que a gente entende por que Deus falou, vocês não vão entrar na terra prometida. Toda essa geração vai morrer, mas não vai ver a terra prometida, não vai entrar nela. Porque o povo era rebelde, o povo não queria saber. E aqui Josué conta tudo isso aqui para uma geração nova. O que estava acontecendo com essa geração nova? Eles estavam repetindo os mesmos erros dos seus antepassados. Quando eu li isso daqui, eu comecei a refletir, né, sobre nossa vida. Como é que a gente vai aplicar na nossa vida esses ensinamentos? Porque todos nós temos um passado. Todos nós, antes de nós já teve uma geração e antes dele já teve outra geração. E lendo isso, eu pude observar, porque eu gosto sempre de me autoanalisar, sabe? Como é que eu sou, o que eu carrego da minha geração anterior, né? Se eu cometo os mesmos erros, se eu aplico os mesmos erros. Então, eu fui me analisar. Isso já faz um tempo. Tinha uma coisa que eu tinha, né, um mau hábito, que às vezes a gente acha que pecado, né, pro mundo, né, as pessoas ignorantes, elas enxergam um pecado como se fosse alguém que ou bebesse, ou fumava, mas esquecem que o maior pecado do ser humano são os pensamentos negativos, o coração, né, ruim, o coração que deseja o mal. Esse pecado não permite que Deus entre no nosso coração para trabalhar. Quando nossos pensamentos estão contaminados pelo que é negativo, sabe? Eu sei que eu já vivi isso. Eu também já não permiti que Deus trabalhasse no meu coração. Às vezes a gente se culpa, se pune por coisas que Deus não está fazendo. Né? A gente carrega nas nossas costas correntes
que não é Deus que tá jogando, que não é Deus que está punindo, não, é uma autopunição nossa. Então eu pude, um dia, eu me conscientizei de um erro, de algo que eu estava aplicando no meu filho, que aconteceu comigo, que foi aplicado em mim. E eu sabia que aquele não fez bem, me trouxe dor. Aquele método trazia dor para mim. Sabe, ele era um menino que não sabia fazer tudo e bem feito do jeito que eu queria. E eu não conseguia ensiná-lo de uma forma que ele aprendesse. Eu estava aplicando o mesmo termo, sabe? A mesma punição, o mesmo jugo. Sabe, eu falava para ele que você não consegue fazer nada direito. Imagina uma criança crescendo ouvindo isso a vida inteira. E teve um dia que eu, nessa cozinha, eu estava conversando com meu filho e ele estava assim pedindo para me parar, só que ele não abriu a boca, eu vi os olhos dele. E naquele momento eu me conscientizei que eu estava aplicando nele a mesma dor que um dia aplicaram em mim. E eu estava aplicando um método que me fazia mal. Eu sabia que aquilo ali não ia me trazer bem para mim, para ele, porque já tinha me feito mal. E eu estava fazendo igual que fizeram comigo, E aquele dia eu caí em si. E eu comecei a me policiar no que eu falava, sabe? Principalmente porque ele é estabanado, então qualquer coisinha que caía, você já ia, sabe? A impaciência. Só que a impaciência traz o quê? Você não consegue filtrar o que você fala. E a gente não tem noção do que faz as nossas palavras. Então a gente tende que repetir os mesmos erros que as nossas gerações anteriores repetiram. Para que se não precisa? Se a gente já sabe que não dá certo, para que aplicar de novo? Esse povo estava fazendo isso. Esse povo estava aplicando novamente os mesmos erros daquela geração que não fez tudo errado. Se eu vou dar um outro exemplo. Meu segundo casamento com o Douglas, né? Eu sabia o que não devia fazer, porque o meu primeiro não deu certo. Então, eu tive que me reinventar, eu tive que me refazer, eu tive que mudar meus pensamentos, eu tive que me tornar outra mulher. Para quê? Porque o meu casamento com o Douglas vai dar certo, vai ser eterno. Ô, Glória! Então, eu não podia repetir os mesmos erros que eu cometi, né? Autorresponsabilidade, ninguém fez nada por mim, foi eu que fiz, né? Eu preciso assumir meus erros. Não deu certo porque eu também fui culpada. Mas agora, eu, Marlene, não aceito mais esse histórico de não dar certo. Eu decido dar certo, eu decido fazer dar certo. Glória a Deus. Né? Eu quero que os meus filhos cresçam do lado do pai e da mãe. Então, eu tomei uma decisão. Nós juntos tomamos uma decisão. Nós vamos fazer dar certo, porque ele também veio de um outro relacionamento, né? Então, nós juntos decidimos dar certo. Nós juntos declaramos isso. Depois, isso que Josué declarou. Vocês precisam decidir. Vocês não podem continuar errando. Vocês não podem continuar repetindo os mesmos erros. Vocês não podem continuar repetindo os mesmos erros que seus pais fizeram. Vocês agora têm a chance de ter uma nova vida, de ter uma nova história. Então reescreva, é isso que ele está falando. Glória a Deus. Reescrevam. É linda essa passagem. Sabe por quê? Porque eu estava pensando, e eu sempre falo isso, quem me conhece sabe, o quanto eu falo sobre as palavras. E o quanto é difícil a gente guardar as palavras. E hoje, nessa palavra, eu quero trazer o poder que tem as nossas palavras. O que é você crescer? O que é um lar em que não tem esse discernimento de vigiar nas palavras? Palavras matam. Palavras também dão vida. Glória a Deus. A gente precisa entender que nós nascemos para dar vida e não morte. Só que é tão inconsciente que a gente não percebe.
Na verdade, a gente deixa as nossas emoções falar muito mais alto do que a gente refletir. Mas nós fomos criados para ter lucidez. Nós fomos criados para ter consciência. Deus nos criou para ter consciência. Então, sim, a gente deve sim parar e refletir no que está saindo. Mas onde começa? Nos pensamentos. A maior atenção é a santificação do ser humano nos pensamentos. Santifique-se. Quando o próprio Josué fala, santifiquem-se hoje, porque amanhã Deus vai falar convosco, ele está falando, olha, vocês precisam ter pureza no que vocês pensam, porque é aí que Deus vai falar com vocês. Cuidem dos seus pensamentos. Não deixe o mal ter poder sobre a mente de vocês. Ele é invisível, mas ele está aí, ó, prontinho para atacar. É isso que ele está falando. Tomem cuidado. Ele está falando para que esse povo aqui, santifiquem-se. Deus quer falar com vocês. Ele quer fazer milagre na vida de vocês. Glória a Deus. É isso que Josué estava falando. Amanhã o Senhor vai fazer milagre na vida de vocês. Então santifiquem-se, vigiem os maus pensamentos. Eu sempre vou repetir uma frase que tem um estágio, ó. Pensamentos geram palavras. Palavras geram ações, atitudes. Atitudes geram caráter. Começam os pensamentos. Eu penso, eu falo. Eu ajo, eu crio hábitos com o meu agir e me torna a minha postura, o meu caráter. Mas começa nos pensamentos. A gente precisa vigiar nossas emoções, ter controle sobre nossas emoções. É difícil, eu não estou falando que é fácil. Estou falando que depois que eu me conscientizei do que eu estava fazendo, eu nunca mais fiz. Mas eu tenho consciência hoje. Quando eu não controlo a minha língua, eu chamo ele, eu converso, eu falo, você não permita que isso que eu falei tome conta da sua mente, te dizendo que você não é capaz. Você é um menino inteligente, você vai conseguir. E peço perdão. Por quê? Porque eu perdi o controle. Você não pode pegar isso como um jugo, como crescer uma criança insegura. E às vezes a gente vê os filhos inseguros, vê os filhos morrendo de medo de tudo e não sabe que fomos nós mesmos que criamos isso neles. Com tanta punição, com tanta exigência. A gente não entende como foi que gerou tudo isso nos nossos filhos. Eu estou falando de filhos, mas também tem meu esposo, tem a minha esposa, tem os nossos amigos, que a melhor coisa que você pode fazer com uma pessoa não são valores, é o seu amor, é o seu carinho, é a sua amizade, é as suas palavras de ânimo, né, na vida deles, sabe? A sua presença, esse é o melhor presente que eu posso dar pro meu tio, pro meu afilhado, pra minha tia, pra minha sobrinha, pro nosso amigo Sergião, pro Douglas, meu marido. Esse é o maior presente que a gente pode dar a uma pessoa. Se eu não posso dar valores, dá um abraço nessa pessoa. Glória. Fala que ele é importante na sua vida. Se você vê um filho seu triste, um amigo seu triste, dá um abraço nele e fala que você ama ele, que você é importante. Às vezes ele está sentindo falta disso. E esse abraço vai quebrar laços do mal, vai quebrar o jugo do maligno que está colocando na mente dessa pessoa que ele é incapaz, que ele não vai conseguir ser, nunca vai conseguir chegar no estágio que você quer na vida dele, dela. A gente tem que refletir isso, porque nós somos os líderes, nós somos a referência. E eu me preocupo muito com isso, eu tô voltando sempre para os filhos, porque eu vejo que os filhos sempre, os homens, sempre, quem é a referência dos homens é o pai. Né? Ele é o herói dos filhos, eles, sabe, eu quero ser como meu pai, sabe, o Kaique queria ser cortador, o Lucas também. Por quê? Porque é meu herói, né? Então a menina já tem que puxar para a mãe. Então observa, você começa a observar famílias em que pai e mãe, observa a diferença. Como é primordial um sacerdote ter essa consciência dentro de casa.
o que você está passando, os seus filhos vão para a verdade. E eu sempre falo isso para o Douglas, né? Você é a maior referência deles. Eles vão ser aquilo que você representar para eles. E é isso, eu estou falando disso porque é o que essa palavra está falando. Né? Você não precisa carregar um jugo de uma geração nas suas costas. Sabe? Se alguém te falou que você não é capaz, deixa isso para lá. Não dá atenção a isso. O que importa é o que Deus pensa de você. É o que Deus pensa de nós. Sabe, o maligno, ele quer nos derrubar, ele quer nos punir, quer deixar a gente inútil, quer que a gente se sinta incapaz. Mas Deus não, ele fala que você é mais que vencedor. É isso. Por que a gente tem que ler a Bíblia? Porque Jesus só fala coisas boas. Ele só fala que vocês vão vencer. Não é verdade? Eu venci, vocês vão vencer. Olha, eu vim para que vocês tenham vida. E em abundância. Olha como só é coisas boas. Não tem nada de ruim. Ele fala, mesmo nas aflições que a gente vai passar, porque senão não tem crescimento, eu estou com vocês até os confins, eu vou estar sempre com vocês. Não tem nenhuma parte da Bíblia que fale assim, olha, vocês vão estar só, vocês não vão conseguir, não existe isso. Então, a gente não precisa ser refém de nenhuma palavra, de nenhuma seta que um dia foi lançada na nossa vida. Quando a gente precisa assumir e até a nossa autorresponsabilidade. Hoje eu declaro que a minha vida vai mudar. Hoje. Eu não aceito. Tudo que ficou para trás faz parte da minha história e eu respeito. Porque a gente precisa respeitar a nossa história. Não tem como apagar. Mas eu não estou mais preso nela. Glória a Deus. A partir de hoje eu começo a caminhar com minhas decisões. E eu decido seguir em frente. Eu decido, vou mudar, minha vida vai ser diferente. Eu vou vigiar as coisas certas. Eu vou ser prudente. Eu vou estar em vigilância. Foi a palavra. Seja prudente. E simples. Né? Então a gente precisa ser prudente com o quê? Com o inimigo que está vindo com um tiro? Não, é com um que está invisível. O tempo todo nos atacando. E a gente o tempo todo se entregando. A gente não consegue resistir a nada. Observa. Você já viu uma oração que você vai orar? Vamos prestar atenção na nossa oração. Alguma vez você ora falando assim, Senhor, me livra das tentações? Que é o que mais a gente está propício a cair é nas tentações. Não tem essa oração, não tem, me livra das tentações, Senhor, me ajuda a resistir, a não cair nas tentações. Porque a gente só pede, mas esquece de pedir para Deus nos livrar das tentações. Porque se Ele nos der algo e a gente não souber, né, falar não, porque a gente precisa falar não para manter-se. Então a gente precisa o quê? Ser prudente. E não continuar refém do passado. A gente precisa ter um futuro. E Josué fala isso. Olha, teme ao Senhor. Se tudo isso que eu falei para vocês aqui, se tudo isso que Deus falou através da minha boca, não for suficiente, ele fala assim, olha, temor tema ao Senhor, tenha respeito por Ele, sabe, por tudo que Ele fez por vós. Teme ao Senhor e serve Ele com sinceridade. Ele fala, sejam sinceros. O Senhor está procurando um coração sincero. Glória a Deus. Aí ele diz assim, ó, e com verdade. Seja sincero e seja verdadeiro. Você acha que o Senhor quer que você faça várias, eu não preciso ser isso. Não, Ele sabe que você, Ele sabe das suas fragilidades. Ele sabe disso. Mas Ele fala, eu te aperfeiçoo. Glória a Deus. Só fica, sabe, serve que eu te aperfeiçoo. Deitai fora os deuses e sirvam vossos pais. Tá, ele tá falando do povo lá no Egito. E serve
serve ao Senhor. Ele falou assim, deixa isso de lado, deixa esse jugo, deixa essas crenças limitantes e serve ao Senhor. Mas se tudo isso parecer mal diante de vós, diante de seus olhos, se porém vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, fala, se tudo isso que eu falei ainda não é bom para você, se tudo que Deus fez por vós não é bom para você, escolhe hoje para quem você vai servir. Glória. Ele está falando assim, toma uma decisão, porque a partir do momento que você decidir, a sua vida vai ter uma outra direção. Ele está falando isso para o povo. Vocês querem continuar no leite e mel? Vocês querem continuar com essa abundância? Vocês querem continuar em paz? Porque esse reino, esse povo, há muito tempo que não tinha guerra. Deus já tinha derrubado todos os inimigos deles. Eles estavam vivendo em paz. Ele fala, vocês querem continuar assim? Então decidam hoje quem vocês vão seguir. Porque escolher hoje quem você vai. Se você serve um ou se você serve outro. Por quê? Aí ele fala assim, agora vem Josué. Agora Josué fala, eu e minha casa servirei ao Senhor. Ele fala assim, eu decido aqui, eu vou servir, minha casa vai servir ao Senhor. Estava tendo assim um atrito no meio do povo, né? Uma dúvida, os pensamentos estavam voltados lá e cá, e ele traz a consciência das pessoas. Eu trouxe todos os feitos que Deus fez, vocês precisam decidir. Vocês não podem repetir os mesmos erros que os seus antepassados repetiram. Não sejam refém do passado, não seja refém daquele povo que morreu no deserto, porque não acreditou em Deus, morreu na incredulidade. É isso que o Senhor está falando conosco, para a gente se fortalecer no Senhor, na fé em Jesus Cristo. Porque para isso que eles veio, para nos dar vida, para a gente ter gozo, ter alegria. É isso que ele fala assim, decidam uma nova vida. Tudo a gente tem que decidir. Se eu não posso decidir pelo Douglas, eu não posso decidir pelo Kaique, eu já não posso decidir pelo Kaique, porque eu vou falar uma coisa para ele, ele vai fazer a força, mas no coração dele não tem verdade, não tem sinceridade. Então eu não posso mais decidir pelo Kaique, que tem 14 anos. Eu não posso decidir pelo Lucas, que vai fazer 20 anos. Se eu forçar ele, também ele não vai fazer com sinceridade, com verdade. Então eu posso decidir. Quem pode? Eu decido. Eu posso mudar a minha vida. Eu posso mudar a minha história. Autorresponsabilidade. Vai ser daqui para frente, Marlene, decido. Eu não posso exigir que o Douglas tome uma posição que é eu que devo tomar. Porque é minha responsabilidade, a minha vida. Então eu decido. Amém? A igreja entendeu? Oh, glória! É isso que o Senhor quer falar nessa noite. Dia de decisão. E hoje é 19 de junho. Eu decido mudar o meu rumo. Nunca mais eu julgo. Eu nunca mais me tornarei refém dos erros dos meus antepassados, daquelas gerações, um passando para o outro. Eu não vou passar isso adiante. Eu decido. Amém? Deus abençoe.